Bom dia, coração que crê no impossível. Você já perdeu algo que parecia ser indiscutivelmente o fim da linha? Um sonho que morreu na praia, uma promessa que se desfez no ar como fumaça, uma família que se partiu, um emprego que desapareceu. Da noite para o dia, um amor que se transformou em uma dor profunda e amarga. Você já olhou para o céu com a alma em pedaços e perguntou: Deus, por quê? Você já chorou em silêncio no seu quarto, enquanto o mundo lá fora seguia sua rotina, achando que você estava bem? A dor da perda é cruel. Ela tem o poder de nos esmagar, de silenciar nossos louvores, de apagar o brilho em nosso olhar. Tem gente que está me ouvindo agora que não perdeu apenas coisas materiais. Perdeu a si mesmo, perdeu o brilho, a fé, a vontade de seguir em frente. E eu não estou aqui hoje para te dar frases prontas de autoajuda que só servem como um curativo superficial sobre uma ferida profunda. Eu não vou te prometer um final feliz sem dor no processo, mas eu preciso te dizer com toda a verdade, com toda a alma, com tudo o que há em mim, Deus vai te restituir. Isso não é uma ilusão para te fazer sentir melhor. Não é um exagero de pregador, é uma promessa divina, uma verdade eterna que ecoa do Gênesis ao Apocalipse. A palavra de Deus grita essa verdade em cada página. Lembra de Jó? O homem que personificou a perda total. Ele perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde, o respeito dos seus amigos, sua dignidade. E mesmo assim, coberto de cinzas, vivendo em ruínas, ele teve a força de declarar uma das sentenças de fé mais poderosas da história. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. E você sabe o que aconteceu no final da história dele? Está escrito com letras de fogo no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Você ouviu isso? O dobro. Deus não apenas devolveu, Deus restituiu com abundância, porque a restituição de Deus não é apenas sobre ter de volta o que se perdeu. Isso seria apenas devolução. A restituição divina é receber mais, com um propósito renovado, com uma cura profunda na alma, com uma glória que silencia todos os seus adversários. Mas para viver essa restituição sobrenatural, você terá que tomar uma decisão hoje. Você vai ter que confiar no meio da perda. Vai ter que crer no aparente silêncio de Deus. Vai ter que permanecer de pé quando tudo e todos te empurrarem para o chão. E, acima de tudo, você vai ter que lutar contra a mentira venenosa que o inimigo vive soprando em seus ouvidos. Acabou para você. Não, não acabou. Deus é o especialista em recomeços que parecem impossíveis aos olhos humanos. Quando você pensa que chegou ao fim, Ele está apenas preparando o cenário para o reinício mais espetacular da sua vida. E preste muita atenção, esta mensagem não apareceu no seu caminho por acaso. Você precisava ouvir isso hoje. E se algo queimou dentro de você só com esse início de palavra, então agora é a hora de agir. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora mesmo no canal, não espere. Aqui você vai receber uma palavra viva, profunda e diária, que vai reacender sua fé e te fortalecer todos os dias. São conteúdos transformadores, diretos ao coração. É uma comunidade de pessoas como você que estão passando pelas mesmas guerras, mas que decidiram caminhar juntas rumo à vitória. Ao se inscrever, você entra para uma família que ora, que compartilha e que cresce unida. Clique agora, inscreva-se e já comente aqui embaixo com toda a sua fé. Deus vai me restituir. Vamos inundar este vídeo com declarações de vitória e mostrar ao inferno que aqui tem um exército de gente que crê no impossível. Fique comigo, porque isso é só o começo. Hoje você vai entender como Deus restitui, quando Ele restitui e por que Ele não te esqueceu. Mesmo no vale da sombra da morte, tem muito mais vindo aí.
Você já percebeu como às vezes Deus parece ficar em um silêncio ensurdecedor, bem na hora em que mais precisamos de uma resposta? Você ora com fervor, chora com sinceridade, espera com uma paciência que se esgota, e nada. Parece que o céu se fechou, que Deus esqueceu o seu endereço, que toda a sua jornada de fé até aqui foi em vão. Mas deixe-me te contar uma coisa que pode ser dura de ouvir, mas que é incrivelmente libertadora. O silêncio de Deus não é ausência. É preparação intensa. Existem batalhas que Ele está travando por você no mundo invisível, batalhas que você nem imagina. Existem portas que Ele está construindo do zero, portas que nenhuma mão humana poderia abrir. Existem restituições tão grandiosas sendo preparadas para você que elas ainda não chegaram simplesmente porque o tempo da perfeição divina ainda não se completou. E sabe por quê? Porque Deus não trabalha com a nossa pressa, Ele trabalha com a perfeição. Ele não está interessado em te dar uma solução rápida que pode desmoronar amanhã. Ele está construindo algo sólido, duradouro, eterno. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O problema é que o nosso coração ansioso não gosta disso. Nós queremos para agora, queremos ver, queremos ter. Só que a verdadeira restituição, a que vem do céu, não é apenas sobre ter de volta o que foi perdido. É sobre ser transformado por dentro enquanto se espera. Porque não adianta nada Deus te devolver o emprego dos seus sonhos se o seu coração ainda está doente, cheio de orgulho ou de ganância. Não adianta Deus restaurar um relacionamento se a sua alma ainda está quebrada, repetindo os mesmos padrões de dependência emocional. A restituição verdadeira começa em você. E talvez, só talvez, seja exatamente por isso que ela ainda não chegou. Porque Deus está fazendo algo poderoso em você antes de fazer algo grandioso por você. Pense comigo, com total honestidade. Quantas vezes nós pedimos a Deus por uma bênção para a qual não tínhamos a menor estrutura para segurar? Quantas vezes queríamos a resposta, mas não tínhamos a maturidade necessária para lidar com as responsabilidades que viriam com ela? Deus, como um pai amoroso e sábio, muitas vezes segura a bênção até o tempo certo. E isso dói, eu sei, machuca a nossa impaciência. Mas é essa dor da espera, essa fornalha da provação, que prepara o solo do nosso coração para que a semente da restituição não apenas brote, mas crie raízes profundas e dê frutos que permaneçam. Lembre-se da história de Ana no primeiro livro de Samuel. Ela chorava amargamente, orava com uma alma angustiada, clamava por um filho ano após ano, e o silêncio de Deus parecia durar uma eternidade. Mas quando Deus finalmente falou, quando o tempo dele se cumpriu, ele não apenas deu um filho a ela, ele deu um profeta que mudaria a história de uma nação. Está escrito em 1 Samuel 1:20. E sucedeu que, passado o devido tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou-lhe Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Você entende o que isso significa? Deus não só restituiu o ventre de Ana, que era estéril, Deus deu a ela um propósito eterno. Samuel não foi apenas uma criança. Ele foi um divisor de águas, um marco na história de Israel. É exatamente isso que Deus quer fazer com você. A sua dor não vai terminar em dor. A sua perda não é o fim da linha. Ela vai gerar vida, vai gerar testemunho, vai gerar propósito. Mas para isso, você precisa continuar firme, mesmo quando ninguém entende a sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor te diz para parar, mesmo quando parece que Deus não está te ouvindo. Ele está, Ele sempre esteve. E a sua restituição já está a caminho, não na sua hora, mas na hora perfeita de Deus. Tem algo que quase ninguém fala sobre a restituição de Deus e que você precisa entender para não se frustrar. Ela raramente vem do jeito que a gente imagina.
Nós esperamos que tudo volte a ser exatamente como era antes, que a vida simplesmente retome de onde parou, como se pudéssemos voltar no tempo. Mas Deus não trabalha com cópias. Ele não devolve o velho. Deus sempre entrega o novo, e o novo dele vem com propósito, com cura, com um significado muito maior. Existem perdas que ele permitiu em sua vida, não para te ferir, mas para te livrar de algo pior que você não estava vendo. Existem portas que se fecharam bruscamente, não como um castigo, mas como uma proteção divina contra um caminho que te levaria à destruição. Isso é extremamente difícil de aceitar, eu sei. Porque dói perder, dói ver um sonho ruir, dói ser traído, abandonado ou decepcionado. Mas quando você, em um ato de fé radical, entrega essa dor, essa perda, nas mãos certas, nas mãos do oleiro, algo sobrenatural acontece. Deus pega aquilo que era ruína em sua vida e faz nascer um testemunho que vai impactar outras pessoas. Deus transforma a sua perda em uma plataforma para a sua glória. Ele transforma o seu choro em uma chamada para um novo nível. Ele transforma o seu "por quê, Deus?" em um "agora eu entendo, Senhor." Lembre-se da jornada de Davi. Ele foi um rei ungido por Deus, mas por anos viveu como um fugitivo, dormindo em cavernas, sendo caçado como um criminoso por Saul. Imagine o sentimento dele. Ele tinha a promessa de um reino, mas vivia como um rejeitado. Só que tudo aquilo fazia parte do processo de Deus. A perseguição implacável de Saul foi a estrada que o preparou para o trono. Está escrito em 2 Samuel 5:4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Davi não apenas recebeu a coroa, ele recebeu maturidade, força, resiliência, sabedoria, coisas que só o deserto poderia lhe ensinar. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. O deserto que você está atravessando não é o seu destino final, é o seu treinamento intensivo. É nesse lugar seco que Deus te mostra quem você é de verdade. É ali que Ele arranca o seu orgulho, alinha a sua visão e te ensina a depender unicamente da voz dele. Porque a restituição de Deus não é só sobre o que você vai receber de volta, é sobre quem você vai se tornar no processo. E tem algo ainda mais profundo. Às vezes, a primeira restituição que Deus fará em sua vida será silenciosa. Acontecerá no escondido, do seu quarto, no silêncio do seu coração. De repente, algo em você muda. A esperança que estava morta volta a pulsar. A paz que você não sentia há anos invade o seu peito. E você percebe que o maior milagre não foi a restituição externa, mas a transformação interna. Deus está restaurando a sua identidade. O inimigo tentou roubar quem você era. Tentou te convencer de que você era apenas um derrotado, um fracassado, alguém esquecido por Deus. Mas Deus está te lembrando com poder hoje. Você é filho, você é filha, você é alvo da promessa. E nada, absolutamente nada, vai impedir os planos dele para a sua vida. Nem a sua dor, nem o tempo, nem o seu passado, nem o que tiraram de você. Se Deus prometeu, então ele vai cumprir. Tem um momento na caminhada com Deus em que a dor aguda da perda já não grita tanto, mas um vazio silencioso ainda permanece. Você olha em volta e, apesar de estar de pé, de ter sobrevivido, percebe que tem pedaços seus que ainda não voltaram. É como se uma parte da sua alegria, da sua confiança, da sua essência tivesse ficado lá atrás, naquele dia em que tudo desabou. E é aí que a dúvida sutil tenta se instalar novamente. Será que eu realmente vou viver tudo o que Deus me prometeu? Será que ainda tem algo grandioso preparado para mim? Ou será que aquilo que eu perdi era o melhor que eu poderia ter?
Se essa é a pergunta que tem rondado o seu coração, escute com muita atenção, porque esta palavra é para você. A sua história ainda não terminou. Deus ainda está escrevendo, e o Deus da Bíblia não é um Deus de repetições. Ele é um Deus de novidades. Se Ele permitiu que algo fosse tirado da sua vida, é porque algo infinitamente maior, melhor e mais alinhado com o seu propósito eterno está vindo em sua direção. O apóstolo Paulo, um homem que passou por perdas profundas, dores físicas excruciantes, traições, naufrágios e prisões, em nenhum momento parou de crer que Deus ainda tinha mais para ele. E ele escreveu isso de forma clara e poderosa em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você consegue sentir a força dessa declaração? É uma decisão de fé, é prosseguir, mesmo com cicatrizes, mesmo com memórias que ainda doem, mesmo sem ter todas as respostas, porque a restituição de Deus não apaga o seu passado, mas ela o cura, ela o redefine, ela o ressignifica, e é por isso que ela é tão poderosa. Porque só Deus consegue pegar algo que foi uma tragédia em sua vida e transformar em um testemunho que liberta outras pessoas. Só Deus consegue fazer com que uma dor que quase te matou se torne a fonte de vida para outros. Você já parou para pensar que a sua história de superação, que a forma como Deus vai te levantar, pode ser o sopro de esperança que alguém em algum lugar do mundo precisa para não desistir? Que a sua volta por cima pode curar alguém que está neste exato momento pensando em tirar a própria vida? É exatamente por isso que o inimigo lutou tanto para te parar, para te manter no chão, no luto, na amargura. Porque ele sabe que quando Deus te restituir, o seu testemunho vai causar um terremoto no inferno. Você vai ter autoridade para falar de cura, porque você conheceu a dor. Você vai ter unção para restaurar, porque um dia você esteve quebrado. Você vai ser uma voz de esperança no deserto de alguém, porque um dia você também gritou no deserto e achou que ninguém te ouvia, e agora Deus está te levantando, não para você voltar a ser quem você era antes da perda. Não, Ele está te levantando para ser ainda mais forte, mais cheio de fé, mais íntimo dEle, mais cheio da glória dEle. Acredite nisto com todas as suas forças. Você vai olhar para trás daqui a um tempo e vai dizer, foi duro, mas valeu a pena. Porque o que Deus vai fazer em sua vida e através de sua vida será tão maior, tão mais profundo, que a dor que você sente hoje vai parecer pequena, perto do peso eterno de glória que te espera amanhã. Está escrito em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você entende isso? Essa dor tem data para acabar, mas a glória que Deus está gerando através dela será eterna, incontestável e sobrenatural. Se você está pronto para ser transformado por Deus, escreva com fé nos comentários, preparado para o novo. Agora, respire fundo e ouça com o coração aberto. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem encontrou você porque Deus ainda está escrevendo a sua história com uma caneta de ouro. E Ele não termina histórias com um ponto final no meio da dor. Ele não abandona seus filhos no capítulo escuro da trama. Ele não te trouxe até aqui, depois de tudo o que você já superou, para te deixar sozinho agora. A restituição de Deus vem, e quando ela vier, ela será completa. Não apenas no que você perdeu materialmente, mas em tudo o que você se tornou no caminho. Sabe qual é a maior restituição? Você vai ser devolvido para você mesmo. Você vai voltar a sorrir de verdade, um sorriso que vem da alma. Você vai voltar a amar sem medo, a se entregar sem as amarras da desconfiança. Você vai voltar a sonhar e, desta vez, sem aquela voz do passado te lembrando da queda. Porque o que
Deus tem para você não depende do que os outros tiraram de você. Depende apenas da fidelidade dele, e ele é fiel para cumprir o que prometeu. Lembre-se do apóstolo Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, no momento mais crítico da história. Ele fracassou publicamente, se afundou em vergonha, culpa e uma tristeza que quase o destruiu. Mas Jesus, ressurreto e glorioso, foi até ele. Não para acusá-lo, mas para restaurá-lo. Olhou em seus olhos e perguntou 3 vezes: "Tu me amas?" E ali naquele momento íntimo, discreto, à beira do mar, Pedro foi completamente restituído. Ele não voltou a ser apenas um discípulo medroso. Ele voltou a ser líder, pedra, a voz poderosa que pregou no dia de Pentecostes e viu quase 3.000 almas se renderem a Cristo. Está escrito em João 21:17, a ordem de Jesus a ele: "Apacenta as minhas ovelhas." Jesus não apenas perdoou a falha de Pedro, ele confiou a ele uma missão ainda maior. Você entende a profundidade disso? Deus vai confiar sonhos grandiosos em suas mãos outra vez. Deus vai te confiar destinos, projetos, vidas, porque Ele sabe quem você é. Ele conhece a sua essência, mesmo depois da queda, mesmo depois da perda, mesmo depois da falha. A restituição de Deus é isso. É cura com missão, é abraço com propósito, é recomeço com força dobrada. Está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. "E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto." Preste atenção. Ele não disse que restituiria apenas as coisas, mas os anos. Deus tem o poder de pegar o tempo que parecia perdido, as oportunidades que escorreram pelas suas mãos, as fases da sua vida que pareciam ter sido enterradas para sempre, e fazer com que tudo isso trabalhe a seu favor para um futuro glorioso. E quando isso acontecer, você vai se lembrar deste dia, deste vídeo, deste sopro de fé que reacendeu a sua esperança. Por isso, agora, eu te faço um convite com todo o meu coração. Se inscreva agora mesmo neste canal. Você precisa caminhar com quem te fortalece, com quem entende as suas dores, com quem traz uma palavra que cura, que toca, que levanta. Aqui você vai encontrar isso todos os dias. Vídeos novos, cheios de vida, cheios de fé, cheios de esperança. Uma comunidade real de pessoas que acreditam como você, que ainda há promessas para viver. Então, não adie. Deus te trouxe até aqui para que algo novo comece em sua vida hoje. Inscreva-se, comente novamente. Deus vai me restituir, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Pode ser a diferença entre essa pessoa desistir ou continuar lutando. E nunca, jamais se esqueça: o mesmo Deus que permitiu a sua dor é o mesmo Deus que vai te erguer com a sua destra de justiça. E quando Ele te erguer, ninguém, absolutamente ninguém, poderá te impedir de viver o melhor que Ele tem para você. Deus vai te restituir com propósito, com honra, com glória e com uma vida nova e abundante. Obrigado por assistir até aqui. Que a paz, a força e a esperança do Senhor te acompanhem hoje e todos os dias da sua vida. Deus está no controle e a sua vitória é certa. O seu futuro será maior do que o seu passado, e a sua restituição será um testemunho que impactará gerações. Acredite nisso, viva por isso e prepare-se, porque o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Não desista. Não duvide, apenas continue crendo, porque o seu milagre já está a caminho. E a sua história de restituição inspirará o mundo. A sua volta por cima será tão grande que todos saberão que foi a mão de Deus que fez isso em sua vida, e o nome dele será glorificado através do seu testemunho.
Confie no processo, abrace a transformação e prepare-se para viver dias de uma alegria e de uma paz que você nunca imaginou serem possíveis. A sua restituição será completa e o seu coração voltará a cantar. A sua alegria será contagiante e a sua fé inabalável. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A sua história de restituição já começou a ser escrita nos céus, e cada passo de fé que você dá aqui na terra, mesmo em meio às lágrimas, é uma linha de ouro que Deus acrescenta a esse novo capítulo. Não pense nem por um segundo que suas orações não estão sendo ouvidas ou que sua fidelidade tem sido em vão. O inimigo pode ter roubado coisas de você, mas ele nunca poderá roubar a promessa de Deus sobre a sua vida. A promessa é a sua herança, é a sua escritura de propriedade, e ela está assinada com o sangue de Cristo. Portanto, levante a sua cabeça hoje, não como alguém que está esperando por uma esmola, mas como um herdeiro que está aguardando a posse daquilo que já lhe pertence por direito. A sua atitude na espera determina a velocidade da sua restituição. Espere com fé, espere com louvor, espere com um coração grato, porque Deus se agrada de um coração que confia nele antes mesmo de ver o milagre acontecer. Essa é a fé que move montanhas, a fé que abre mares, a fé que faz o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. A sua restituição não será apenas uma reposição de bens ou de status. Será uma restauração da sua alegria, da sua paz, da sua identidade. Você voltará a sonhar com a ousadia de uma criança, a confiar com a pureza de quem nunca foi ferido, a amar com a intensidade de quem sabe que é amado incondicionalmente pelo Criador. As cicatrizes permanecerão sim, mas elas não serão mais fontes de dor. Serão monumentos de vitória, testemunhos do poder de um Deus que se especializou em transformar tragédias em triunfos. Cada cicatriz sua contará uma história de superação, que inspirará outros a não desistirem de suas próprias batalhas. Você está sendo preparado para ser um agente de cura, um embaixador da esperança, um farol de luz em meio à escuridão. O que você viveu não foi para te destruir, mas para te equipar. E agora, equipado com uma nova força, uma nova sabedoria e uma nova unção, você está pronto para viver o melhor de Deus. Lembre-se sempre das palavras do apóstolo Paulo, que, mesmo diante de todas as suas perdas e sofrimentos, declarou com uma convicção inabalável: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas, não apenas as boas. Isso significa que Deus, em sua soberania, está pegando até mesmo a sua pior perda, a sua maior dor, o seu erro mais vergonhoso, e está usando tudo isso como matéria-prima para construir um futuro glorioso para você. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele é o mestre da reciclagem de almas, o arquiteto da redenção. Portanto, descanse nessa verdade. Entregue os cacos da sua vida nas mãos dele e observe com espanto e gratidão o que ele fará. Ele não vai apenas consertar. Ele vai criar uma obra de arte ainda mais bela e valiosa do que a original. A sua jornada de restituição pode não ser fácil, mas será, sem dúvida, a jornada mais gratificante da sua vida. Cada passo de obediência, cada ato de fé, cada momento de confiança no silêncio de Deus será recompensado de forma abundante. Você não está caminhando sozinho. O Espírito Santo é o seu companheiro de jornada, o seu consolador, o seu guia. Ele te fortalecerá quando você pensar em fraquejar, te guiará quando você não souber para onde ir e te lembrará das promessas de Deus quando a dúvida tentar invadir o seu coração. Abrace a presença dele, cultive a intimidade com ele, e você verá que a espera se tornará mais leve,
A caminhada se tornará mais alegre e a vitória se tornará cada vez mais certa. A sua restituição está mais perto do que você imagina. Não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Olhe para a fidelidade do Deus que te fez a promessa. Ele não falha, ele não mente, ele não se arrepende. O que ele prometeu, ele vai cumprir em sua vida. E agora, que a sua alma está cheia desta esperança viva, eu quero selar esta palavra com uma declaração final de fé sobre a sua vida. Se você recebe esta oração e acredita na restituição de Deus, escreva com toda a força do seu coração nos comentários: eu recebo a restituição em dobro. Faça desta a sua profecia pessoal, o seu decreto de vitória. E se você deseja que esta jornada de fé e restauração seja uma constante em sua vida diária, eu te convido com grande alegria a conhecer o nosso e-book, Diário com o Espírito Santo. Ele é uma ferramenta poderosa para te ajudar a construir uma intimidade profunda com Deus, a ouvir a sua voz e a caminhar em vitória todos os dias. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de aprofundar a sua caminhada. Se esta mensagem te abençoou, compartilhe-a com pelo menos uma pessoa que precisa de esperança. Deixe o seu like e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Devocional com Deus e ative o sininho. Obrigado por ter ficado comigo até o fim. Que o Deus da restituição te surpreenda nesta semana com sinais do seu favor e da sua bondade. Que a paz, a força e a esperança do Senhor te acompanhem hoje e todos os dias da sua vida. Lembre-se, o melhor ainda está por vir.